Seja bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogo da Gerovida. E nesse 37º episódio, o tema é a doença de Alzheimer. Um tema sério, um tema importante. E para falar sobre ele, estou aqui com uma cuidadora de muita experiência, a Lúcia Furlan. Eu vou apresentar a Lúcia para vocês, para quem ainda não conhece, e depois vamos direto ao assunto. Lúcia Aparecida Furlan é brasileira, paulista, nascida em Santa Bárbara do Oeste, no ano de 1957. Cursou licenciatura em Economia Doméstica na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Como profissional, atuou em muitas áreas e tornou-se especialista em educação. Aposentou-se em 2016 pela Universidade Federal do Amapá. Lúcia, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa Diálogos da Gerovida. Vamos direto ao assunto. Quando você esteve conosco aqui, a sua primeira participação no Diálogo da Gerovida, você nos contou, nos deu a honra de contar um pouquinho da sua história de vida, que é muito linda. E você nos contou que depois de muitos anos morando e vivendo longe da sua família, você retornou para o seio familiar com um propósito, com uma missão, que era ajudar, ser a principal cuidadora nos cuidados com seu pai diagnosticado com a doença de Alzheimer. Nesse início, quando você voltou, que você começou esses cuidados, qual foi a maior dificuldade que você encontrou ao cuidar do seu pai com a doença de Alzheimer? Ok, Wanda. Em primeiro lugar, obrigada por mais essa oportunidade. Eu gostaria de me reportar um pouquinho só ao episódio 25, que lá eu mostrei muito do que eu fui longe da minha família e de tudo aquilo que eu aprendi, que eu cresci e das pessoas que influenciaram a minha vida. Então, aqui, hoje, eu quero começar dizendo que hoje eu sou, sim, fruto das belíssimas experiências de vida que outras pessoas me trouxeram, me ensinaram e me auxiliaram a ser a Lúcia que eu sou hoje. Sei que dentro de uns 10 anos, essa Lúcia já vai estar transformada em uma outra Lúcia com mais experiência acumulada. Em se reportando ao Alzheimer, ao meu pai, que vai completar agora em dezembro 89 anos. Ele foi diagnosticado com Alzheimer no ano de 2013. Então, durante os anos de 2013, 14, 15, até maio de 2016, ele foi cuidado pelos meus irmãos nos finais de semana e tinha pessoas que cuidavam dele no meio da semana, ok? Então, por quê? Porque o convívio dele com a segunda esposa ficou muito difícil, porque nós desconhecíamos de que ele estava doente. Então, houve a necessidade de separar os dois, porque juntos poderia acontecer uma tragédia. Eu peço desculpa aos meus irmãos que vão ouvir isso, que vão um dia assistir isso, mas que fica isso como alerta para as outras pessoas que não fazem parte da família, que desconhecem que o Alzheimer ele tem uma fase de agressividade. Sim. E nem sempre é diagnosticado como Alzheimer está doente. É entendido pela família como teimosia, como querer mandar, como não querer perder a autoridade ou não querer perder a teima, vamos dizer assim. Porque um diz uma coisa, o outro diz outra e insiste. Bom, como foi o meu início de cuidadora? Nos 4 primeiros meses, que foi maio, junho, aliás, foi maio, junho, porque em julho eu fui para Macapá, passei 30 dias lá, voltei em agosto. Então, os 3 meses que eu cuidava do pai sozinha, no decorrer da semana, eu pude perceber que o pai que existia antes, completamente saudável, ele tinha muitos momentos de lucidez, ainda perguntava muita coisa da vida recente, não da presente, e
falava bastante da memória remota, da memória de 30, 40 anos, 50 anos atrás. E nós morávamos em uma casa que era, assim, bastante grande e com dificuldade de adaptação. No mês de setembro de 2016, aí, uma outra irmã nossa, que é a Tuca, nossa querida Tereza, nós mudamos de casa e ela veio somar comigo neste cuidado com o pai. Então, na realidade, eu não cuido do pai sozinha no decorrer da semana. Tem a Tereza e tem eu. Certo. Tá ok? Agora, a maior dificuldade mesmo não era nem a questão física ou a questão mental dele. Era como eu iria conviver com isso. Porque a escolha de me aposentar e vir cuidar dele, eu falei da vez passada, foi uma escolha de vida, foi uma escolha de gratidão a ele e gratidão aos meus irmãos todos. Mas o desafio foi muito grande. Primeiro, pelo desconhecimento da doença mesmo. Embora eu tivesse convivido com pessoas lá em Macapá, que tinha pessoa com Alzheimer na família, uma coisa é você ouvir o relato, a outra é você estar no dia a dia, tá? Então, eu fui, sim, em busca de conhecer um pouco mais. Foi quando eu assinei o Alzheimer 360. Durante um ano, eu li os artigos que lá estavam colocados, eu ouvia as palestras, eu ouvia tudo aquilo que foi postado, eu assisti. E isso me ajudou muito, 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 muito. Tá? Muito interessante, Lúcia, você trazer essa questão de como você lidar com essa nova experiência de vida, com essa nova fase, mas pelo seu desconhecimento, né, como você falou assim, uma coisa é escutar, é ver, outra coisa é você vivenciar. E quando nós vivenciamos isso, a importância de fato de você buscar um conhecimento sobre o assunto, né? Então, muito interessante você frisar essa questão da sua capacitação para você cuidar melhor. E é uma coisa que nós sentimos muita falta hoje nos profissionais, essa sede de buscar capacitação, essa sede de buscar conhecimento, porque quando você tem o conhecimento, você passa a cuidar melhor, você passa a se aprimorar, você passa a se atualizar em relação ao cuidado que você precisa. Então, muito bacana você trazer essa questão que você sentiu uma necessidade e você foi buscar se aprimorar em relação a isso. E outra coisa, Wanda, é que na medida em que eu fui lendo, assistindo, isso me trouxe não apenas o cuidar melhor dele, mas me trouxe uma paz interior, porque eu já passei a visualizar e dizer assim, ele ainda está bem. Dentro do quadro dele, ele está ótimo. Quando as pessoas me perguntam assim, como é que está o tio? Eu digo assim, gente, ele ainda está ótimo, porque ele ainda levanta para ir ao banheiro, ele ainda levanta para comer, ele ainda levanta sozinho, ele ainda come sozinho. Então, cada dia eu digo, obrigado, Senhor, porque ele ainda está bom. Tá. Diante do quadro de normalidade da doença, do que está por vir. Então, isso, porque já fazem 5 anos que eu estou cuidando dele mais a Tuca. Então, isto traz, assim, uma serenidade, não sem dor. A dor de acompanhar o quadro que evolui é latente. Entretanto, a serenidade de saber que tudo que está ao alcance meu e dos meus irmãos, a gente faz, isso nos dá paz.
E aí você comentou essa questão que ele faz as coisas sozinho, que ele tem essa independência. Eu sei, conhecendo um pouco da história de vocês, que essa foi uma das preocupações de vocês, né? Como mantê-lo o máximo possível independente. E, assim, isso foi... Você falou que você foi buscar conhecimento, mas essa questão de tentar mantê-lo independente o máximo possível, isso já era uma coisa clara para vocês no começo? Ou como que começou isso de pensar em cuidar dele, mas não só cuidar como uma pessoa dependente, mas tentando manter essa independência? Como que começou isso na história de vocês? Olha, Wanda, tudo começou pela observação das necessidades novas que ele ia apresentando. Por exemplo, a primeira coisa que foi feita de adaptação em casa foi colocar corrimão numa parte do corredor. Porque ele levantava da cama, sem precisar de apoio nenhum, ele dava conta tranquilo. Na medida que ele começou a ir para o corredor, nós colocamos nós não, meu irmão, porque, graças a Deus, nós somos de uma família de irmãos assim, que resolve as coisas práticas com uma facilidade que Manos, por favor, eu morro de inveja da inteligência de vocês, tá? São muito práticos, eles resolvem assim, no estalar de dedos. Tanto que quando eu chamei o Peu, que é o irmão caçula de pai e mãe, eu disse, Peu, tem que botar aqui um corrimão, mas é o seguinte, mano, eu quero que seja não pode ser de ferro nem de metal, porque no tempo frio vai esfriar muito a mão. Eu quero que seja grosso, como se fosse um cabo de enxada. Pois ele mediu, ele trouxe, na semana seguinte ele já instalou tudinho. Uhum. E olha, como foi bacana ver o pai, na primeira vez que levantou, que estava instalado, já fez o uso. E o que é importante que todas as pessoas pensem e trabalhem para isso, é que quanto mais nós conseguirmos fazer com que o doente de Alzheimer mantenha a sua independência, maior é a qualidade de vida que o cuidador tem. Sim. Porque quando a pessoa se torna totalmente dependente, quem cuida deixa de ser cuidador para ser escravo, passa a ser escravizado, não vive mais para nada. Por quê? Precisa dedicar 100% do seu tempo para lá. E é por isso que quando tem uma pessoa de Alzheimer acamado, ou qualquer uma outra doença, é muito importante o revezamento entre os cuidadores, que não se ultrapassa de 6 horas. Porque é extremamente adaptações. Primeiro foi essa parte, depois foi colocamos um pegador na porta do banheiro, depois já sentimos necessidade de colocar do outro lado do corredor, porque ele já não se sentia bem se apoiando com uma única mão, ele já encostava na parede. Então foi assim, na medida em que a doença foi avançando, que a gente percebia aonde estava o ponto de insegurança dele, nós fomos colocando aparato de segurança para ele. Agora, de todos os que foram instalados, para mim, o mais significativo foi uma barra que eu pedi para o meu irmão, para o Peu de novo, que ele fixasse essa barra no chão, a uma largura que o pai passa tranquilo, que ele, quando dobrasse a esquina, vamos dizer, da cama, ele pudesse se apoiar aqui, continuar andando, e pudesse continuar apoiado para se sentar na cama. E quando foi que eu senti essa necessidade? Faz 2 anos já isso. Foi uma noite
que vendo ele se apoiar na cabeceira da cama para fazer a força para levantar, ele perdeu a força nas pernas e quase cai sentado no chão. Então, nesse dia, eu disse, não, precisa ter aqui algo que dê segurança a ele. E graças a isso, ele continua levantando sozinho, sentando sozinho, levanta à noite para ir ao banheiro sozinho, apoiando naquela barra, fazendo a esquina e indo para o banheiro apoiando. Chegamos a colocar também um corrimão na pia do banheiro, porque como homem, ele há mais de 30 anos ou 40, ele usa o papagaio para urinar. Então ele vinha, ele encostava a zanca dele, o lado da bunda dele, na pia. Só que ele é alto, só que a pia era baixa. Aí eu disse assim, não, aqui também precisa dar segurança a ele. Aí eu chamei o outro irmão, o G, eu disse, Geraldo, precisa ser posto isso. Mano, tá aqui, eu já comprei isso, você tem a solução. Saí no final de semana, quando eu voltei, estava prontinho. Então, este adaptar a casa para que ele se sinta seguro, tenha essa autonomia para continuar com essa coisa básica de atividade de vida diária, como se chama, né, Wanda? É fundamental para que a Tereza, minha irmã, que cuida dele comigo, e todos os meus irmãos que fazem a escala deles nos finais de semana, para que Tereza e eu tenhamos folga, todos nós tenhamos tranquilidade. Tranquilidade. Então, você contou um pouquinho assim, então vocês colocaram primeiro uma barra no corredor, depois na saída do banheiro, né, para ele poder fazer a curva do banheiro sozinho. Isso. Colocou essa barra aí do lado da cama, para que ele pudesse levantar e sentar com independência. Que mais você falou da barra na frente da pia do banheiro. Que outras adaptações vocês fizeram? Barra na frente do vaso sanitário, barra no banheiro, embora desde 2014 ele já é banhado na cadeira de roda. A gente senta ele, a gente já dá por uma questão de segurança mesmo, tá? Também fizemos adaptação, colocamos corrimão, no armário da cozinha, no buraco que fica para pôr as coisas, colocamos lá porque ele vem do quarto que foi transformado em sala, para ficar mais próximo do banheiro, corredor, e aí perto do armário, porque quando ele vem do quarto para a cozinha, ele apoia de um lado no corrimão, colocado no armário da cozinha, fixado lá, muito bacana, e a outra mão na mesa. Então, ele não tem perigo de queda. Não tem. A não ser quando a gente esquece a porta da cozinha aberta, que ele dá uma fugida, sabe? Então, a partir de uma última escapulida dele, que ele caiu, graças a Deus não quebrou nada, mas ele passou uns dias sentindo dores, quando a gente sai da cozinha, a gente já fecha a porta, porque ele já não consegue mais abrir chave. Então, a gente passa a chave do lado de fora, abre aquele vidro para passar o vento, e aí pronto. Tá. Entendeu? É um trabalho de observação, é um trabalho de planejamento, da gente ver o estudo do material que a gente vai usar, a mão de obra que vai ser usada. E graças a Deus, na minha família, a gente nunca pagou para ninguém fazer nenhuma mão de obra lá das coisas do pai, porque o G e o Peu, e mesmo a Gina, fazem. Eles são muito bons nisso. Bacana. Muito bons. Tá.
Aí você então falou um pouquinho da questão do cuidado em relação ao seu pai, você falou um pouquinho como que foi para você no começo. Agora, uma coisa que para mim eu sempre vejo, Lúcia, e você falou um pouquinho, mas eu queria que você explorasse um pouco mais, é a questão de como o próprio cuidador vai lidar com as suas próprias emoções. Então, no seu caso, você falou um pouquinho isso, como você falou lá no começo, como que você ia lidar com essa situação de ver o seu pai nessa condição. Então, conta um pouco como que foi esse processo seu de conviver com um pai que antes era esteio da família e agora está dependente de cuidar. Então, emocionalmente, como que você lidou com tudo isso? Eu tive várias fases. Vamos dizer, várias fases emocionais, fases psicológicas. Uma delas foi assim, nossa, eu passei 44 anos fora, longe, vindo uma vez por ano nas férias, vinha, passava correndo, visitava todo mundo, voltava para a cidade, para Macapá, abastecida, feliz, porque viu todo mundo bem. Agora, eu abdiquei voluntariamente daquela vida todinha que eu tinha e que eu imaginava que eu nunca deixaria Macapá, que se eu saísse de Macapá, eu seria infeliz. Eu dizia isso lá. Gente, eu não me imagino morando longe de Macapá, acho que se eu for embora um dia eu vou ser muito infeliz. Lê do engano. Porque com uma semana que eu estava aqui, Macapá ficou uma coisa assim, distante, uma saudade gostosa. E eu tinha a sensação que eu nunca tinha me afastado daqui, de Santa Bárbara. Aí eu ficava assim, confabulando com as minhas ideias. Nossa, o pai que sempre fez tudo, que trabalhou na roça como um trator, agora está aqui e ele está assim, sem ter essa consciência. Muitas das vezes, há 5 anos atrás, ele dizia assim, eu quero ir para o sítio, eu quero ir trabalhar, eu quero ver os meus irmãos. De um lado, aquilo doía por dentro, doía, dava vontade de chorar. E eu dizia assim, não, Lúcia, você está aqui para dar alegria a ele, para dar sentido, é para distrair. Aí eu contava história, eu fazia com que ele contasse o que ele tinha feito, o que ele fazia. Então ele contava que ele cortava cana, trabalhou com burro, com trator, com caminhão, fazia o relato de tudo aquilo. Chega, dava dó. Aí o que aconteceu? Eu disse assim, eu estou muito vazia de religiosidade. Eu preciso voltar à minha prática religiosa. Foi quando eu fui em busca de uma escola de aprendizes do Evangelho e a minha fé reacendeu. A fé em saber que tudo na nossa vida tem um propósito. Nada acontece por acaso. E que se eu retornei, é porque era a minha hora. E que, Wanda, me responde uma coisa. Qual é o oposto, o contrário de morte? Vida? Não. Eu aprendi, Wanda, que o contrário de morte é nascimento. E que o espaço que existe entre o nascer e o partir é o tempo que nós temos para viver, para dar o melhor de nós, para nos evoluirmos, para nos melhorarmos enquanto seres humanos, para estender a mão. E aí eu me encontrei na minha missão de cuidar do meu pai agora, de estar com a minha irmã, que em 2018 passou por um problema de saúde muito grande, a outra em 2019 um problema de saúde grande, 2020. Então, eu me senti assim, que bom que eu pude voltar e estar com eles,
entendeu? E agora tem uma outra coisa também que me ajudou muito, é que eu tive a oportunidade de conhecer uma metodologia, uma terapia alternativa, que é a homeostase quântica e informacional. Esta, além de me ajudar a eliminar as coisas do dia a dia, me ensinou a pesquisar causas passadas e aí fazendo uma renovação por dentro, me sentir mais leve, porque eu tinha culpas em relação ao passado, ao fato de ter ficado tanto tempo longe, ao fato de eu ter ido embora quando a minha mãe tinha tido câncer. Fui embora para Macapá, entendeu? Fui, porque eu achava que eu precisava ir para ajudar o pai, para ajudar os irmãos, mas eu tinha os meus conflitos internos. Então, a HQI, ela me ajudou muito nisso. E hoje eu me sinto, assim, muito uma pessoa mais preparada, uma pessoa melhor, mais leve, mais em paz comigo mesma. Lúcia, deixa eu fazer uma pergunta assim, ó. Você falou, concorda em relação à questão de que você aprendeu quando você voltou para a sua religiosidade, que tudo acontece no tempo certo, que tudo tem um propósito, né? Que seu pai está passando por isso, tem um propósito para ele, tem um propósito para os filhos, para você, nessa questão da relação de cuidado. Então, conscientemente, racionalmente, né, muitas pessoas que passam por essa situação, elas entendem isso. Agora, como lidar, porque você falou que em alguns momentos era triste, você chorava, como lidar emocionalmente com isso, né, com essa questão, né, como que você trabalhou isso, essa questão emocionalmente falando, assim? Eu comecei assim, hoje pode ser o último dia que eu esteja com ele, então eu vou viver da melhor forma possível e ser grata por ele estar aqui. Tá. E venha o que vier, eu estou aqui. Entendeu? Comecei a ser grata por mais um dia. Quantas noites, Wanda, lá pelas 3 horas da manhã, eu num cansaço da lida, aquele sono mais gostoso, escutando ele levantar para ir no banheiro, aquela vontade de dizer assim, eu vou virar para o outro lado. Aí a consciência diz assim, não, eu estou aqui por conta dele, levanta. Sim. Levantar aí e conversar e trazer de volta para a cama e amanhecer bem. E amanhecer bem. Entendeu? Foi a virada de chave, foi mesmo o exercício da gratidão por mais um dia dele conosco. E por falar agora que você falou e amanhecer bem, né, e acordar bem, mesmo com a questão dos cuidados e talvez uma noite mal dormida, aproveita e fala um pouquinho, assim, porque a gente sabe que muitos cuidadores têm essa questão da sobrecarga. Não é o caso de vocês, porque vocês mostraram claramente a divisão, né, de turnos, vamos dizer assim, né? Sim. A divisão entre você e sua irmã, no final de semana vocês têm um tempo aí para vocês descansarem, porque se revezam entre os outros. Mas o que você faz no seu dia para que você possa não ficar tão sobrecarregada com os cuidados e para você trabalhar assim a sua parte mental e emocional? O que você faz? Você quer um pouco assim da minha vida, né? Para já. Tipo pra um já. dia, Pra um já. dia. O dia? Deixa eu contar da semana logo. Meu Deus, vamos lá. Porque eu encerro a minha atividade quando não tem feriado longo, que nos feriados prolongados a gente tem, eu e a Tereza também temos a nossa folga um pouco maior. No sábado, às 1:45, já chega o irmão escalado. 1:45, porque das 2 às 4 eu estudo inglês, eu estou terminando meu 3º ano de inglês. Aí eu reassumo o pai no domingo, às 18 horas. No domingo mesmo, das 20 às 21h30, eu faço uma escola de aprendizes do Evangelho online. Aí eu dou o mingau do pai, aí ele toma o remédio dele, dorme, eu deito junto. Quando ele acorda para ir no banheiro, habitualmente entre 2h30
3 horas, levanto. Essa noite eu não vi ele levantar de tão cansada. Eu sei que ele levantou porque o chinelo dele não estava do mesmo jeito que quando ele deitou. Normalmente, agora que não estamos no inverno, que as noites estão encurtando, ele está levantando 6 horas da manhã. Eu levanto junto, preparo o café da manhã dele, que é um prato de frutas, 5 tipos de fruta, ele come muito bem, ou polenta, que ele adora. Aí eu dou o café da manhã dele, preparo o café meu e da Mana, o dele, ele toma café, arrumo cozinha, ele fica sentado um pouco, eu já fico arrumando cozinha, vou molhar a horta, que eu tenho horta em vaso em casa. Quando ele vai para a cama, quando eu não dormi bem, ele dorme das 8h30 até as 11 horas, eu durmo do lado dele. Descanso. Por quê? Porque a Mana levanta e continua cuidando da casa. Quando eu não estou cansada da noite, aí vou preparar almoço, ou limpo casa, porque a Tereza e eu, a gente divide muito bem as coisas. Se eu fico na cozinha, ela fica na casa. Se uma cuida da roupa, a outra faz outra coisa. Eu faço o supermercado, por causa do carro de ir e vir. É uma vida assim de rotina muito equilibrada. Às terças-feiras e às quintas-feiras, à noite, eu vou para a minha atividade religiosa na casa espírita. Às quartas-feiras, à noite, eu faço estudo online. Habitualmente, quando tem estudos sobre história da religião, eu estou participando desse curso, já participei de 4, 8, umas 10 aulas, de vez em quando ele faz módulos, eu estou lá, e tenho participado de um evento chamado Falando ao Coração. É um momento de encontro da gente com outras pessoas amigas, em que é como se fosse uma terapia conjunta. Então, eu encontrei esses mecanismos que me dão este equilíbrio. Embora, até agora, cuidar do pai nunca me foi um fardo emocional, um fardo psicológico, ele tem o desgaste emocional. Mas quando a gente faz a coisa com amor, com gratidão, tudo fica leve. Tudo fica leve. Tudo. É isso tudo. Legal. Então, assim, muito interessante, de fato, essa questão do equilíbrio, né? De tentar ter esse equilíbrio entre o cuidado com o seu pai, né? Com as questões da casa, da alimentação, mas também pensar em você mesmo enquanto cuidadora para ter essa saúde mental, física e emocional, né? Uma coisa, Wanda, que eu esqueci de falar, que a gente fala tanta coisa, né? O que acontece também com o doente de Alzheimer é que vai havendo necessidade de mudar a alimentação. O que antes ele comia tudo carne assada, carne frita, isso. Agora ele já está na fase de tudo muito bem cozido. Muito bem cozido. E começa a fase da constipação intestinal. Então, a gente precisa, além de ter o cuidado da alimentação que facilite isso, há momentos em que se precisa da medicação. E o pai tem o acompanhamento de um médico, que agora a gente já faz videoconsulta. Já não levamos mais ele para o consultório. E tem sido maravilhoso, porque nessa videoconsulta, o próprio médico dele, que é um psiquiatra, tá? Ele disse assim, ele já parabenizou a nossa família pelos cuidados que ele tinha, porque nós tivemos a chance de mostrar para ele todas as adaptações. Ele disse assim, olha, quem dera que todos os meus pacientes tivessem o amor, o cuidado que o seu Grané Furlan tem. E acho que com isso a gente fecha com chave de ouro, porque esse é o mérito da minha família como um todo. Manos, eu estou aqui falando porque eu estou aqui na frente da Wanda, tá? Acontece que eu sou muito grata a cada um de vocês por
todo o apoio que vocês sempre dão. Sempre, sempre. Eu sei que vocês vêm nos finais de semana com todo carinho, com todo amor, que vocês não vêm mais porque vocês têm as atividades de vocês, que são muito. E, graças a Deus, a Tereza se aposentou, e eu também, e nós duas, a Tereza é solteira, e eu estou desimpedida. A gente pode dar esse 100% nosso ao Pai e ficar leve para todos nós. Por isso, família querida, eu amo vocês e estou muito grata, muito feliz por estar de volta com vocês. Por quanto tempo, só Deus sabe. Mas eu sou feliz estando com vocês. E temos, Manda, uma cunhada que a gente mora aqui, parede meia, que a nossa casa é geminada, que também é o nosso braço direito para qualquer eventualidade. Então, eu digo, sabe assim, com toda a fortaleza de alma, fortaleza de espírito, graças a Deus, minha família é unida no cuidado do Pai. Graças a Deus. Ele é um doente de Alzheimer feliz, eu tenho certeza disso. E aí, Lúcia, isso é muito interessante, porque isso faz muita diferença. Isso que você está trazendo, da união da família, da divisão de tarefas, de todos estarem juntos, cuidando, dividindo, olhando com o mesmo propósito, que é o bem-estar e manter, né, a melhor qualidade de vida possível. Isso faz muito diferença, como você disse, não só para ele em si, mas para todos vocês. Que aí, ao dividir, fica mais tranquilo para todos. Então, isso também é um aprendizado que, se as famílias conseguissem, seria muito bacana, né? Então, acho que essa experiência de vocês, ela só tem a ajudar as pessoas que passam por essa situação, trazendo aí aspectos tanto de como manter a independência da pessoa com doença de Alzheimer, de como cuidar das suas emoções, do seu corpo físico, do seu corpo emocional, mental, e essa questão da divisão de tarefas. Então, assim, tenho só a agradecer imensamente por você ter aceitado, né, falar conosco sobre esse tema, expor a experiência de vocês, a vida de vocês. Então, agradeço imensamente, Lúcia, a sua participação aqui no nosso 37º episódio do Diálogos da Gerovida. Então tá bom. Por hoje é isso. Agradeço a sua participação e nos vemos no próximo Diálogos da Gerovida. Até mais. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você então gostou deste programa, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com este episódio. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e serviços por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!